Alô, internautas, estamos aqui hoje para falar sobre o 22º EMBRA, que acontecerá de 5 a 7 de novembro aqui no Rio de Janeiro, no Vivo Rio. E especificamente estamos em semana de reunião do Comitê Gestor e vamos conversar com os representantes do Rio Grande do Sul, que estão aqui no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, sobre o assunto do nosso EMBRA. Então eu gostaria de cumprimentar o Walter Lemos, que é conselheiro federal pelo Rio Grande do Sul. Tudo bem, Walter? Tudo bem. Bem-vindo à nossa Web TV. Muito obrigado. Rogério Bon, que é vice-presidente de Relações Externas do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Rogério? Tudo bom. E Cláudia Stadlober, que é presidente do Conselho Regional do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos conversar, começando a conversar com o Rogério, para falar sobre a reunião do Comitê Gestor. Ela acontece todos os meses e o objetivo dela é fazer os principais ajustes para esse grande encontro que reunirá cerca de 2.000 pessoas, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente tem um evento, né, do porte do EMBRA e do Congresso Mundial de Administração, na sua 8ª edição, a gente precisa ter uma sistemática de reuniões para uniformizar as informações que se tem. Então é muito importante que as equipes todas se reúnam, que se apresentem os principais problemas. É basicamente um acompanhamento do projeto. Afinal, todos nós somos administradores, então a gente procura fazer as coisas dentro daquilo que a gente aprendeu e que a gente prega dentro da nossa profissão. O Comitê Gestor ele tem representantes do Rio Grande do Sul, né, do Rio de Janeiro, evidentemente, e do Conselho Federal. Então a gente tem se reunido sempre no Rio de Janeiro ou em Porto Alegre, de modo a fazer essas reuniões. Na reunião de hoje, a gente vai estar discutindo os painelistas, né, vamos estar discutindo questões de logística, de modo a verificar alguns problemas aí a serem sanados ainda. E uma coisa muito importante, né? Nós estamos falando de um evento de 2.000 pessoas. E que tem 11 painéis, né? E cada painel 4 conferencistas, né? Então tem que ter uma grande logística para organizar essa estrutura. E né? que a gente está falando de pelo menos pessoas de 6 países, no mínimo. Hoje, se a gente olhar o cenário, estamos falando de pelo menos 6 países. Então, é uma estrutura muito grande, né? E como tal, a organização também é uma coisa muito mais complexa. Acho que é interessante comentar, né, quando a gente está falando dos painéis, nós já temos confirmados algumas pessoas que tiveram uma importância muito significativa nas edições anteriores dos nossos eventos, tanto do Fórum Internacional de Administração, como do Congresso Mundial de Administração. Coordenando um dos painéis está a professora da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Ana Maria Rodrigues. Ela vai estar coordenando um dos painéis, vai vir direto de Portugal para participar do nosso evento. Também vai estar participando, coordenando um outro painel, o professor Sérgio Bortolani. O professor Sérgio Bortolani ele foi uma figura decisiva ano passado no Fórum Internacional de Administração, que foi realizado em Turim e Genebra. Então ele é diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Turim e também vai estar diretamente da Itália, dentro dos nossos painéis aqui, coordenando algumas ações. Então, para se ter uma ideia, né, das pessoas que vão estar envolvidas. E é lógico que essas pessoas atraem também interesse, né, dos participantes. Claro. À medida que a gente está conseguindo confirmar estes nomes, a gente também está divulgando isso para os administradores, para o público em geral, para que as pessoas então possam fazer sua inscrição com antecedência, né? A gente sabe que nós estamos no Brasil, que no Brasil as coisas muitas vezes são deixadas para a última hora, mas quanto mais cedo as pessoas se inscreverem para participar do congresso, melhor para todos, né? Se levarmos em conta o número de administradores que existem e o número de vagas, é necessário que essa inscrição seja feita logo, né? O que a gente vê é sempre no final, na reta final dos eventos, as pessoas, poxa, mas vocês não conseguem mais uma vaga? Não, não consegue, o evento está esgotado, né? Ah, poxa, se eu tivesse me inscrito antes. Então, sem dúvida, é uma coisa muito importante as pessoas entrarem no site do EMBRA, www.embra-rio.com, fazer sua inscrição, ainda está num preço promocional, né, estamos há mais de 100 dias do evento, então ainda tem um preço promocional de inscrição. Fazer logo, né? Porque depois vai chegar na hora, vai faltar vaga e as pessoas vão dizer, poxa, aconteceu no Rio de Janeiro, um dos maiores eventos de administração do país, e eu não participei porque eu deixei para me inscrever muito tarde. Então não faça isso, não se inscreva já.
Ótimo. Cláudia, fala um pouquinho para a gente sobre o tema Pacto Global, a contribuição da administração para uma sociedade mais justa e sustentável. Esse é o tema do encontro que irá reunir estudantes e administradores. Qual a importância desse tema para os estudantes e para os administradores, já que já estão aí no mercado de trabalho, já existem empresários, ou estão mesmo junto às organizações públicas, privadas? O que você destaca? Eu acho que o que é fundamental, assim, primeiro, a questão da própria escolha do tema. Quando a gente começou a discutir, e por algumas vezes conversei com algumas pessoas para fazer o convite para participarem do evento, e aí comentava o Pacto Global, e aí me perguntaram, mas isso é coisa de administrador? Isso é coisa de estudante de administração? E aí eu disse, com certeza é, porque a administração, ela atua em todas as áreas, ela tem um papel fundamental dentro do desenvolvimento do país, dentro do desenvolvimento da sociedade. E esse tema, ele traz o quê? Ele traz, eu acho que principalmente para o administrador, para o estudante, eu acho que esse lugar, o lugar onde a gente tem que estar, o lugar que a gente pode desenvolver, não é só pensar, eu vou me formar em administração, vou trabalhar dentro de uma empresa, dentro de uma repartição pública e vou ficar fechado naquele mundo. Acho que o papel do administrador, ele é muito maior do que esse. É gerar realmente um impacto social, gerar uma mudança social, gerar uma melhora no nosso país, um desenvolvimento sustentável, né? Então, eu acho que o tema, ele está 100% fechado, né, com o que a gente tem de discussão no nosso tempo, num ano que a gente teve Rio+20, toda a discussão que a gente tem tido em todas as áreas, né, com a questão da sustentabilidade. Ele é um tema que eu acho que nos amplia muito o horizonte, então, de atuação e também, acho, de correlação com outras áreas, porque a gente vai ter vários painelistas, muitos administradores, mas também pessoas formadas em outras áreas, e eu acho que é mostrar, então, qual é o papel do administrador, que contribuição ele pode dar dentro de cada uma dessas áreas, na área de educação, na área de gênero, né, porque a gente está lá trabalhando dentro de uma empresa, tem uma política de recursos humanos, ela tem que ser uma política mais inclusiva, ela tem que ser uma política que dê conta de todas essas discussões que a gente tem hoje. Isso é o papel do administrador, esse é o lugar do administrador. Então, acho que ele é um tema fantástico do ponto de vista que nos mostra, para nós, já administradores, para os estudantes, toda a potencialidade que tem a nossa profissão, tudo que a gente pode desenvolver, todo o lugar que a gente pode atuar. Então, eu vejo muito hoje os colegas não administradores se surpreenderem com a nossa temática do EMBRA e do Mundial, dizendo, eu achei que vocês discutiam só planejamento estratégico e orçamento. Senão a gente discute isso e muito mais. Porque a gente tem que fazer planejamento estratégico quando a gente pensa numa política pública. A gente tem que fazer orçamento quando a gente quer pensar num desenvolvimento social, no desenvolvimento de comunidade. E tudo isso está em volta de gestão, não tem como separar. Então, acho que é mostrar, sim, a nossa contribuição dentro, né, desse processo do Pacto Global, da melhoria, do que a gente pode fazer aí nesse andamento, né, da nossa profissão, que ainda é uma profissão jovem e que tem muito para crescer e para ajudar, principalmente o país e a sociedade. Além do 22º EMBRA e do 8º Congresso Mundial, que são 2 grandes encontros, os conselhos regionais têm encontros menores no sentido Sim. de atender um público menor. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem os encontros de administradores, né, por todo o estado, e os debates culturais. E o Walter estava contando para a gente de um evento bem bacana, que eu particularmente achei bem especial, que é o CRA Recebe Especial. O nome já diz, né? Especial. Conta para a gente um pouquinho desse evento que vocês estão fazendo no Sul, Walter. Bem, eu gostaria, antes de iniciar essa pequena história, fazer uma pequena referência que eu acho que é voltada exatamente para estimular as pessoas a participarem do EMBRA claro. E do Mundial. Certamente, o Congresso vai reunir grandes expertos da área. Eu, particularmente, fui designado para fazer um contato direto com o Domênico de Márcia. Quero dizer que eu já o fiz. Já encaminhei o convite a ele e ele me afirmou que estaria respondendo esse convite brevemente. E, de antemão, ele me disse que ele gostaria de estar realmente no evento. Então, é um conferencista consagrado, né, que cuida especificamente, quem conhece, né, trabalha a sua tese do ócio criativo, que provavelmente, quase certamente, estará presente
no evento. Então, deixo essa notícia assim para vocês se empolgarem um pouco mais, né, sobre os aspectos que dizem respeito à busca de expertise maior para o evento. Quanto a essa proposta realizada no Rio Grande do Sul, ela tem uma particularidade. Nós estamos reunindo pela primeira vez, eu posso dizer, na história dos conselhos profissionais de administração do Brasil e, quiçá, de outros conselhos, reunindo todos os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Ou seja, todos os candidatos a prefeito de uma capital. Com uma particularidade, não se trata de uma reunião entre eles, se trata de ouvi-los sobre os seus planos de governo. O que eles têm para oferecer à comunidade porto-alegrense, no caso específico de Porto Alegre. Esse seu plano, evidentemente, que ele impacta na sociedade, né, e também faz parte de uma estratégia dos administradores verificar aonde está inserida a gestão municipal. Já tivemos a primeira ouvida de uma candidata e sucessivamente durante 7 semanas seguidas nós vamos ouvir um por semana com seus planos de governos, dentro de uma estratégia assim. A gente faz um café da manhã, o pessoal participa das 8h30 às 9 horas, das 9 às 9h45 existe a apresentação dos trabalhos, depois 15 a 20 minutos de perguntas, tá, com o plenário. No caso específico, são 50 pessoas aproximadamente, lideranças de administração. Uma particularidade desses aspectos: nós somos muito críticos hoje da administração pública brasileira. Só que nós, de certa forma, não participamos dessa administração pública brasileira. São muito poucos que participam. E a gente sabe perfeitamente que uma nação desenvolvida, de alto grau de desenvolvimento, ela segue mais ou menos um marco com três colunas fundamentais. Uma é o marco político, a outra é o marco legal e a outra é o marco técnico. Esse triângulo equilátero, que forma com 3 colunas, normalmente se apresentam como triângulo equilátero em nações desenvolvidas. As nações que não são desenvolvidas, elas sempre têm um problema em uma das pontas desse triângulo. Ou você tem menos pacto legal, tem menos legalidade, ou tem menos política, ou menos técnica. O que está acontecendo no Brasil hoje? Basicamente, no Brasil, nós estamos verificando no setor público o seguinte: nós temos um marco político bastante desenvolvido, um marco legal bastante desenvolvido e um marco técnico deixando a desejar. Como nós vamos fazer com que este marco avance mais? Ora, conversando evidentemente com os candidatos, conversando com o legislativo, conversando com o executivo e principalmente com aqueles que vão fazer planos de governo. Porque dentro dos planos de governo você não pode mais trabalhar sem um marco técnico, deixando de lado os profissionais. Eu não estou falando só dos administradores, não, estou falando de todos os administradores. Então nós achamos uma oportunidade raríssima para discutir esse assunto. Incrivelmente, o primeiro candidato que lá esteve, ele tocou nesse assunto. Nós tivemos a oportunidade, então, de debater esse assunto. Nós estamos esperando que todos façam o mesmo, para que no final, no processo final, vencida a primeira etapa da eleição, nós possamos, então, concluir esse trabalho com os 2 candidatos mais votados e, quiçá, nós possamos participar do processo do próprio plano de governo efetivamente. É um projeto bem interessante, né? E como você disse, é a primeira vez que um conselho faz, né? Que dá uma oportunidade de participação mais ativa dos administradores, né? Vocês estão transmitindo esse evento, né? O evento é transmitido ao vivo, né? Pelo TweetCam, uma forma democrática de transmissão que a gente está utilizando lá, e que também está tendo uma resposta muito grande, em especial do público jovem, que é bastante adepto, né, dessa forma de transmissão. Então a gente vai fazer essa transmissão em todas as 7 edições e com certeza dá uma repercussão ainda maior, né, para a presença do futuro prefeito de Porto Alegre dentro da sede do CRA, debatendo aquilo que ele imagina, né, da sua visão de governo para a cidade. Além desses 15 minutos finais que você disse que são abertos para perguntas,
o internauta pode participar Ele pode fazer pelo Twitter, eles enviaram as perguntas, então eu e o Walter ficamos na mesa e o público que estava presente fazia perguntas por escrito e tinha uma menina monitorando as perguntas pelo Twitter e ela ia nos passando e depois a gente fazia uma seleção, porque daí vieram muitas perguntas e a gente tinha apenas 15 minutos, né? Então a gente teve que selecionar, mas também a gente conseguiu contemplar perguntas que tinham chegado. Então não foram atendidos só os 50 presentes, né? Não, muito mais do mais, que isso, né? Isso é bem bacana também. E o que o Rio Grande do Sul está fazendo para trazer os administradores para o Rio de Janeiro? Que ontem você chegou ontem no Rio, né, Rogério? Já passeou por Copacabana, já viu os hotéis, e aí agora está fazendo uma avaliação, né, do que é bacana para trazer o pessoal do Sul. Qual é o movimento que vocês estão fazendo? Só esclarecer que o passeio pelos hotéis é justamente no sentido de encontrar os hotéis mais adequados para a gente trazer o grupo do Rio Grande do Sul. Nós já temos um pacote estruturado para os administradores gaúchos e eles vão então ficar em 2 hotéis, né? Uma opção um pouco mais econômica e outra um pouquinho mais sofisticado para quem estiver disposto a gastar um pouquinho mais. Então a gente está justamente fazendo esses ajustes e estamos tendo reuniões com os gerentes desses 2 hotéis para ver isso. O Rio Grande do Sul ele tem, exemplo do Rio de Janeiro, ao longo do ano, muitos eventos, né? Então nós temos o CIDEAD, que é o Ciclo de Debates em Administração, eu sei que aqui tem o ENCAD, né? São coisas muito parecidas. Nós temos o CRA Recebe, que acabou de ser comentado. Em todos esses eventos, nós estamos divulgando o Congresso Mundial e o EMBRA, de modo que as pessoas tomem conhecimento. Existe um histórico, né, dentro do Rio Grande do Sul de grandes eventos, muitos deles em conjunto com o Rio. Então as pessoas elas nos cobram, tá? Quando é que vai ser o próximo evento? Onde é que vai ser o próximo evento? Então a coisa boa do processo é que, de um modo geral, existe uma proatividade dos administradores gaúchos no sentido de querer estar no próximo evento, né? Então nós estamos divulgando através da nossa revista, a Revista Master, que circula entre os administradores, são 20.000 exemplares que são enviados, nossa newsletter semanal, né? E estamos também contactando com os conselhos co-irmãos, né? Os conselhos dos outros estados, exemplo do Rio que também está fazendo isso, de modo a atrair as pessoas para participar do nosso congresso. E assistir pessoas do quilate que estão sendo programados para estarem aqui no Rio de Janeiro, sem dúvida, agrega muito para a formação de qualquer pessoa. Você falou sobre a submissão de artigos. Quem quiser enviar seu artigo, entra no site do EMBRA, www.embra-rio.com, e vê as informações, porque a gente está recebendo os artigos até o dia 31 de agosto. Ainda tem tempo. Então, exatamente. Às vezes você tem um trabalho interessante, quer divulgar esse trabalho, envia para a gente. A gente está chegando no final da nossa entrevista, queria que vocês fizessem as considerações finais. Vou começar pelo Walter. Faça suas considerações finais da nossa conversa. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de externar as nossas opiniões, né, nesse belo exemplo, né, que é a TV CRA Rio de Janeiro, que acho que no futuro nós vamos ser obrigados a copiar esse projeto também, né? A gente tem bons projetos, evidentemente, mas os projetos que são bons a gente tem que copiar, claro, evidentemente. E ao cumprimentar todos, eu quero fazer um chamamento. Por favor, se antecipe, sejam pássaros madrugadores. Façam imediatamente sua inscrição no Congresso, não deixe para a última hora, porque isso você está ajudando também a instituição no seu planejamento. É muito mais fácil, todos sabem, fazer um planejamento antecipado do que depois, quando o fato em si já está praticamente concluído. No caso de eventos, a gente sabe que o brasileiro gosta de deixar para a última hora. Isso cria tumulto, dificuldades, atrapalha qualquer planejamento. Nós temos que nos antecipar, ainda mais porque somos administradores. Walter. Desculpa, Rogério. Obrigado, Walter. Rogério. Eu acho que existem alguns eventos que a gente participa ao longo da nossa vida que são marcantes, né? E estes eventos, eles de fato nos ajudam na construção da nossa opinião, da nossa percepção até de mundo que a gente vive. Eu tenho certeza que o evento que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, no mês de novembro, vai ser um destes eventos marcantes para quem lá estiver. Então, é uma oportunidade única, uma oportunidade para ter dentro do Brasil, na cidade maravilhosa, patrimônio da humanidade, né, um evento de fato de nível internacional,
e que não deixa devendo nada a qualquer um dos grandes eventos que estão sendo realizados em qualquer lugar do mundo. Então, é o momento de participar. Obrigada, Rogério. Cláudia. Bom, eu quero fazer um convite especial para os administradores, para os alunos de administração, para todos os colegas, né, que têm aproximação aí com a nossa área, para estarem conosco, né, nesse período então de 5 a 7 de novembro. Acredito que esse evento vai ser sim um divisor de águas para a nossa profissão, porque acho que é a primeira vez que a gente ousa discutir esses temas dentro da área de administração. Então, acho que é um evento assim, fantástico, né? A programação maravilhosa, como o Rogério disse, palestrantes diferenciados. Então, acho que o pessoal tem que correr, se inscrever, mandar seus artigos e estar conosco nesse período. Então, fica o convite para quem ainda não fez sua inscrição para o 22º EMBRA e para o 8º Congresso Mundial, que acontecerão de 5 a 7 de novembro, aqui no Rio de Janeiro, no Vivo Rio e no MAN, no Museu de Arte Moderna, fazer a sua inscrição e participar desse grande evento de administração que acontecerá. Nós ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade.